Até passando a palavra aqui para a Larissa, que uma coisa é qual o tamanho da força se mantiverem acesa a chama de Jair Bolsonaro até 45 do segundo tempo, né? A gente vai tentar de tudo, a gente vai entrar aqui com tudo aquilo que a gente tiver direito na justiça, porque a gente já viu na história, apesar de que naquela época não deu certo. Lula empurrou, aí, né, Lari, nos 45 do segundo, Fernando Haddad acabou não vencendo também de Jair Bolsonaro. Ou, se vale a pena, Larissa, já virar a chave desde já para começar a construir um outro nome. A gente falou aqui na hipótese de Tarcísio. Desculpa aí, governador do estado, a orelha deve estar fervendo, né? Mas é que todo mundo só fala do você. Desculpa, mas não tem outra opção, assim, todo mundo só fala do você, essa é a verdade. Não sei se o senhor, né, deixa eu ser aqui mais educada, está conseguindo dormir por causa desse cenário eleitoral. O que você traz para a gente de olhar, Larissa? Quais haveriam de ser as melhores estratégias, né? De já entregar os pontos agora ou seguir empurrando até a eleição? É o grande questionamento da transferência de votos, né? Até que ponto o nome forte consegue ou não transferir votos. Quando foi a vez de Lula, que acabou, né? Ele estava preso, não teve autorização para concorrer às eleições, não conseguiu transferir tanto assim os votos. Transferiu muito, obviamente, quando Fernando Haddad era o representante, né? O nome de Lula naquela disputa com Jair Bolsonaro, mas não o suficiente para impedir a eleição de Jair Bolsonaro. Foi o que a gente viu acontecer há 2 eleições atrás. Então, esse é o grande questionamento agora. E há outros também, Elisa, peões ali, né, que podem ser movidos a depender dessa decisão. Lula tem sinalizado que pode ter uma mudança ali, talvez de vice, caso venha Tarcísio para essa disputa de eleição, mas quem seria o nome de vice de Tarcísio? Ele colocaria alguém ligado ao bolsonarismo e não colocaria alguém ligado ao Centrão? E aí o Centrão poderia casar no vice ali de Lula e aí Tarcísio saindo da disputa do governo de São Paulo, Alckmin iria para essa disputa? Enfim, tem várias coisas que precisam dessa movimentação e dependem de uma decisão do ex-presidente para poder também mover outras peças até, por exemplo, nessa chapa do adversário, que, ao que tudo indica, a gente sabe, vai ser Lula tentando mais uma vez uma reeleição. Mas, Elisa, eu queria chamar a atenção, voltando no questão da pesquisa, há um detalhe, né, que eu acabei ficando com isso na cabeça. O quanto as pessoas também estão mais informadas sobre o julgamento com a proximidade dele. A gente tem, por exemplo, e aí bem acima da margem de erro, que é de 2%, vindo ali, antes, em março, era 15% das pessoas não sabiam opinar se Bolsonaro participou ou não dessa tentativa de golpe, e a gente cai para 10% agora. Então, 5% já está sabendo o que está acontecendo, já se informou. A gente espera que pela CNN, pelos demais veículos de comunicação, né, para ter uma informação correta e não fake news por aí. E aí isso também reflete ali na quantidade de pessoas que acreditam ou não que Bolsonaro participou disso. Elas saem dessa margem de não informação para poder formarem a sua opinião e dizerem: eu acredito que Bolsonaro participou da tentativa de golpe, ou eu não acredito que Bolsonaro participou da tentativa de golpe. E aí isso casa muito também quando a gente tem aí subindo de 73% para 86%, 13% das pessoas que sabem que Bolsonaro está sendo julgado. Então a gente tem também, com a proximidade do julgamento, as pessoas procurando mais informação sobre o porquê e quais são as acusações que recaem ali sobre o ex-presidente para poder formarem também a sua opinião. E a gente deve ter um aumento ainda maior até o início e o fim do julgamento nos próximos dias, as pessoas também tentando entender o que está acontecendo no Brasil. E a pessoa bem informada consegue formar a sua opinião e também pensar no que pode fazer do seu voto para o futuro do nosso país. E é por isso que a gente está aqui, né, Elisa?